Olá, série 15, tudo bem com vocês? Eu sou Newton Júnior, professor da Escola Sabatina. Nós iniciaremos hoje mais um resumo da lição, a lição número 4 desse trimestre, tem por título a importância da Bíblia. Eu não sei se vocês sabem, mas o que há de mais chique hoje na moda é utilizar livros como objeto de decoração nas casas. Você coloca 2 ou 3 livros em alguns pontos da casa, em todos os cômodos, e algum objeto em cima. E aí é o que tem de mais novo no mercado, que diz respeito à moda. Mas infelizmente, muitas pessoas ainda utilizam um livro específico de forma errada. E esse livro é a Bíblia. Não utilizam como objeto de decoração, mas utilizam como um objeto, uma espécie de amuleto. Observe que muitas casas ainda hoje tem ali na estante da sala, ou talvez na estante do quarto, no guarda-roupa, a Bíblia aberta no livro de Salmos 21 ou Salmo 23, a fim de afastar energias ruins, atrair energias boas, enfim. A Bíblia tem sido subutilizada. E por que eu posso afirmar isso com toda veemência? Porque na lição de domingo que tem por título a arma mais poderosa. E que arma é essa? A Bíblia. Satanás também sabe, ele tem consciência que a Bíblia é um instrumento, é a arma mais poderosa que nós podemos ter enquanto cristãos. Na verdade, enquanto seres humanos. Observe só o que a escritora Ellen White escreveu no livro Grande Conflito. Satanás usa todos os meios possíveis para impedir que os seres humanos de obter conhecimento da Bíblia, pois os claros ensinos dela desmascaram seus enganos. Então, o que está contido na Bíblia vai desmascarar os planos, ou tornar evidente os planos de Satanás. Então ele tem se empenhado bastante em nos ocuparmos com distrações, com coisas fúteis, ao passo que nós deveríamos estar nos aprofundando no estudo da Bíblia, nos alimentando de informações que transformariam nossa vida. E nós vamos nos aprofundar nesse conteúdo cada vez mais e vamos avançando no estudo da lição. E agora nós vamos nos aprofundar na lição de segunda-feira. E na lição de segunda-feira, que tem como título a Autoridade das Escrituras, é importante deixar claro que toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Não somente o Velho Testamento, como alguns afirmam, ou somente o Novo Testamento, como alguns sugerem, mas toda a Bíblia é inspirada por Deus. E eu não posso retirar versículos ou livros apenas que corroborem com o meu pensamento, entende? E me sejam satisfatórios. Eu preciso utilizar a Bíblia toda, porque através da Bíblia eu vou saber a vontade de Deus para a minha vida. Eu não posso retirar alguns poucos versículos que me convêm para a minha ótica, que corresponde com o meu estilo de vida. Toda a Bíblia ela é inspirada. Então eu preciso utilizar toda a Bíblia para absorver, extrair dela o máximo de conhecimento do que Deus tem a me dizer. A lição de terça-feira tem como título A Verdade Bíblica. Trouxe uma estampa da revista Times. Lá em 2017 você vai observar que pouca coisa mudou de 2017 para 2026, que tinha como título assim: A Verdade Está Morta. Nós vivemos na era do relativismo, numa sociedade que não há certo nem errado, ou se há certo, se há uma verdade. Na verdade não é uma só, há várias verdades que dependem muito do ponto de vista, dependem muito da perspectiva de quem está observando. Só que, segundo a Bíblia, existe apenas uma verdade.
E essa verdade é Jesus Cristo. E eu vou deixar aqui que é a verdade absoluta. E eu vou deixar aqui como estudo, como na verdade um dever de casa, eu separei para vocês, o estudo aprofundado do livro de Jó, capítulo 17, versículo 17, Provérbios, capítulo 30, versículos 5 e 6, e Salmos, capítulo 12, versículo 6, que terão a mesma conclusão que eu tive, que Jesus Cristo, ele é a plena verdade, a absoluta verdade, a única verdade. E eu quero deixar uma pergunta para vocês na lição de hoje. Você está disposto a se entregar? Você está disposto a se converter plenamente a essa verdade? Não aos versículos que lhe convêm, não a verdade que lhe convém. Se a Bíblia apresentar coisas que confrontarão o seu ego, se a Bíblia apresentar coisas que confrontarão tudo aquilo que você aprendeu durante sua história de vida, e você perceber, você descobrir que você esteve errado durante todo esse tempo, o que você vai fazer? Então, a resposta à pergunta apresentada pela revista Times é: a verdade não está morta, ela está viva, e ela é Jesus Cristo. Quarta-feira, estamos chegando no próximo final desse resumo da lição, e o título é Como a Bíblia se descreve. Importante. O verso que deixa claro como a Bíblia se descreve é o verso áureo, que você começou no resumo da lição, no estudo da sua lição, que está lá, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. Interessante, porque a Bíblia ela é útil para ensinar pessoas que estão dispostas a aprender, porque o que ocorre hoje é que muitas pessoas acham que sabem tudo ou que acham que sabem demais e não estão dispostas a aprender a plena verdade apresentada pela palavra de Deus. A Bíblia também ela é útil em corrigir, e aí que vamos entrar num ponto muito importante. As pessoas hoje estão dispostas a serem corrigidas? Eu vejo que não. Hoje só existem certos, não existem pessoas erradas. E a Bíblia está disposta e ela é útil para instruir, orientar as pessoas na justiça, à luz da palavra de Deus, debaixo da perspectiva divina. Não é sobre a minha, nem sobre a sua. E como muitos acham que ocorrem 3 verdades: a minha, a sua, olha quem está contando. Aqui não. Aqui é sobre a perspectiva de Deus. Ela é uma espada que está muito afiada, e ela está tão afiada que ela expõe a nossa carne. Ela expõe a nossa fragilidade. E essa verdade, ela nunca volta vazia. Ela sempre faz morada na mente de quem a recebeu, ainda que seja superficialmente. Ainda que a pessoa não estava disposta a absorver plenamente a palavra de Deus, ela entrou ali e ali ela fez morada. E essa morada vai se fazer presente durante muito tempo. Estamos finalmente caminhando para o final do resumo da lição dessa semana. Pegamos a lição de quinta-feira, que tem como título Condição Interior, e está se referindo à nossa condição interior enquanto seres humanos e quais condições a lição de quarta-feira estava falando. Então, se referindo a 2 naturezas que nós temos dentro de nós: a natureza carnal e a natureza espiritual, e que ela se desenvolve à medida que nós as alimentamos, por exemplo. A natureza espiritual, ela precisa se alimentar de coisas espirituais, coisas que vêm do alto. E quais coisas são essas? Muito óbvio, né? O estudo da lição, o estudo da Bíblia, meditação, oração,
assistir sermões, ir à igreja, conviver com irmãos, todo o convívio, todo um ambiente propício ao amadurecimento espiritual alimenta a natureza espiritual. De forma contrária, tudo que alimenta a carne aparentemente parece estar mais à disposição, que são filmes banais, vídeos banais, convívio com pessoas que não desfrutam do ambiente espiritual. Enfim, todas essas coisas, e aqui foram poucas citadas, mas são muitas, nos afastam de Deus e alimentam a natureza carnal. E é importante ressaltar, deixar claro que essa natureza espiritual precisa ser alimentada diariamente. Na verdade, eu vou além. Ela precisa ser alimentada constantemente, minuto após minuto. A vigilância precisa ser constante, pois a partir do momento que eu me desvio um pouco da natureza espiritual, automaticamente estou caminhando para a natureza carnal. E elas são opostas, e não há um meio termo entre elas. Então essa vigilância, que vai ser cansativa, mas se da forma não é, precisa ser constante, tá? E o que eu deixo para vocês, para finalizar esse estudo da lição, a Bíblia ela é importante? Não. Ela é necessária para todo aquele ser que busca alcançar as mansões celestiais. E eu espero que todos vocês, meus irmãos da série 15, estejam comigo naquele grande dia. Um beijo e fiquem com Deus.